Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o confronto de duas alianças. Eu vim dar bases aqui para vocês de versículos. Então, se você tem um papel, uma caneta, pega, anota, porque é muito interessante, né? E, resumidamente, o que é uma aliança? É a forma de Deus se relacionar conosco, né? Então, hoje existe uma nova aliança que foi selada em Jesus, a qual Deus quer se relacionar com a gente. Mas depende de nós se relacionar com Ele nesta aliança, né? A base da velha aliança tá lá em Deuteronômio 28, que ele começa no versículo 1, falando que se atentamente fizerem tudo que eu mandar e obedecer, então lhe abençoarei. Aí ele vai falando todas as bênçãos. Aí lá no 15 ele muda e fala, mas se não obedecer, então virá sobre você, sobre a nação, todas essas maldições e vai falando. E ainda a gente se relaciona com Deus, muitas pessoas ainda se relacionam com essa mentalidade. Como? Eu preciso cumprir para que a bênção me alcance, e se eu não cumprir, virá maldição sobre a minha vida. Se eu durmo sem orar e no dia seguinte eu acordo e topo meu dedinho na cama, é porque eu não orei, é Deus me punindo. Como acontecia no Velho Testamento, ok? Então, eu não vou me alongar muito nisso porque não dá tempo. Mas, basicamente, é isso. Então, vamos começar aqui com os confrontos, né? A velha aliança é também conhecida como aliança de Moisés, porque ele foi o seu mediador, né? Deus pede para que ele suba no Monte Sinai, então ali Deus dá todas as leis para ele. A nova aliança, não. Ela inicia com Cristo. A velha aliança, ela foi feita somente entre Deus e a nação de Israel. Era uma aliança específica de Deus com aquele povo. Somente aquele povo. Ninguém podia entrar na aliança, a não ser aquele povo. Já a nova aliança, ela é disponível a todos que creem em Jesus. Você creu em Jesus? Você crê Ele como seu Senhor e Salvador? Então você entra nesta aliança. A velha aliança, a base dela é a lei. Ponto. O que a lei diz, você tem que seguir à risca. Como eu disse no início, se você cumpre, você é abençoado. Se você não cumpre, você é amaldiçoado. Na nova aliança, requer somente a fé na obra consumada de Cristo. Por quê? Porque Cristo cumpriu toda a lei. Cristo fez tudo. Então agora eu só recebo a nova aliança de acordo com a obra consumada de Jesus, crendo naquilo que Jesus fez por mim, é suficiente e eu não preciso mais me relacionar com Deus daquela forma. Eu já sou abençoada porque Cristo cumpriu. Eu já tenho o favor de Deus porque Cristo cumpriu. Eu já sou salva porque Cristo me justificou, me purificou e me salvou. Então você vê, é tudo eu olhando para Cristo, para a obra na cruz. A velha aliança, ela produz escravidão, e isso tá lá em Gálatas 5:1, e diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a julgo de escravidão. Paulo ali estava escrevendo para a igreja da Galácia, eles estavam querendo novamente ser justificados pela lei, estava querendo fazer circuncisão, estava querendo novamente se justificar perante a Deus cumprindo a lei. Aí vem Paulo e fala, gente, não se submetam ao jugo de escravidão novamente, Cristo já libertou vocês, por que vocês querem ir para a prisão de novo, né? E a nova aliança, ela o quê? Produz liberdade, João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Gente, eu e você somos livres em Cristo Jesus, aleluia! A gente não tem que se submeter a jugo de escravidão novamente. A gente não tem que mais obedecer regras, obedecer padrões, nada. Tudo isso Jesus já fez. Nós vamos modificar a nossa vida, porque agora a gente tem a natureza de Cristo. Então, cada dia mais, nós somos transformados pela nossa mente e cada dia mais a gente se parece com Cristo. Mas por que queremos cumprir regra para ser abençoado? Não, porque a nossa natureza é outra. Se eu antes era uma pecadora, agora eu sou justa, então os meus atos, os meus frutos serão de justiça e não mais de pecadora, porque é uma questão de natureza, ok? Na velha aliança, ela não tem poder para salvar, Hebreus 10:4.
porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova o pecado. Então nós já sabemos que antigamente os sacrifícios, eles o quê? Encobriam o pecado, mas não removia permanentemente. Por isso que o sumo sacerdote, ele tinha que sair do Santo dos Santos, né? Depois que ele fazia o sacrifício, sair, isso significava o quê? Que ele ia retornar no próximo ano para fazer novamente o sacrifício. Jesus, ele saiu, mas ele fez o quê? Ele assentou-se. Ele nunca mais vai voltar. Por quê? Porque a obra dele está completa. E isso a gente vê em Hebreus 7, 24 e 25, que há salvação definitiva. Mas visto que para sempre Jesus tem um sacerdócio o quê? Permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Definitivo. A obra de Jesus foi definitiva na minha e na sua vida. Na velha aliança, ela produz medo da ira de Deus. Romanos 4,15. Porque a lei produz a ira, e onde há lei, não há transgressão. Na nova aliança, são salvas da ira de Deus. Romanos 5,9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Gente, Deus, a Bíblia diz que ele está em paz conosco. Nós fomos reconciliados com ele de uma vez por todas. Então a ira de Deus nunca mais pode cair sobre nós, porque agora nós estamos em Jesus. E a ira de Deus uma vez caiu sobre Jesus. Quando Deus se afasta de Jesus, quando Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? Ali Deus estava jogando toda a ira dele sobre Jesus. Ali Jesus estava nos representando como homem. Ele separou-se de Deus porque a ira de Deus, o pecado do mundo, precisou cair sobre Jesus. Então hoje, né, teve uns vídeos aí circulando de que Deus estava irado com o Brasil, que era a ira de Deus caindo sobre Belo Horizonte, sei lá, sobre... Não, gente, a ira de Deus não cai mais sobre quem está em Cristo Jesus, tá bom? Ela foi aplacada em Cristo Jesus. Na velha aliança não há justificação alguma, Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Mas mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, se você, o que o Paulo está dizendo? Se você está cumprindo lei para querer atrair a justificação, para ser aceito perante Deus, não, isso não existe mais. Isso era uma mentalidade, uma prática da velha aliança. Na nova agora é só pela fé em Cristo Jesus. Se apoderar daquilo que ele fez, ele te justificou, o sacrifício dele na cruz, não as nossas práticas. É ele ter morrido na cruz que nos justifica, tá bom? A justificação perfeita, Cristo é a nossa justiça na nova aliança, Atos 13, 38 e 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas as quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Gente, todas as coisas são todas as coisas, tá bom? Não é nem uma, nem poucas, nem algumas, nem somente umas, é todas. Fomos justificados através de Cristo Jesus, porque a lei não tinha poder para nos justificar. E o último item que eu coloquei, na velha aliança, ela terminou com a morte e a ressurreição de Jesus. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todos que creem. Esse versículo é mal interpretado. Muita gente fala assim: não, Jesus veio e cumpriu todas as leis e ele é o fim. Tipo, sim, a lei parou em Jesus, entendeu? Não, a lei ela não seguiu adiante, né? E na nova aliança, a nova aliança é ensinada pelo Espírito Santo.
João 16, 12, 13. Tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Jesus não falou da nova aliança, ele falou uma única vez da nova aliança, que foi na Santa Ceia e ninguém entendeu nada, que ele falou, este é o sangue da minha nova aliança. E ninguém entendeu nada. E por quê? Ele não podia explicar antes. Por quê? Porque ele não tinha morrido, a obra ainda não tinha sido consumada, ninguém ia entender nada. Então, por isso que Deus vem, depois levanta Paulo para nos ensinar sobre a nova aliança. Então, eu separei esses confrontos pra gente entender algumas coisinhas. Espero ter te ajudado. Gente, o segredo de tudo na Bíblia é: olha para Jesus. Olha para a cruz, que você tem a resposta. Ah, mas isso será que é lei? Olha para Jesus. Ele fez, ele pagou, tá consumado? Então, recebe pela fé. Somente creia, tá bom? E se apodere daquilo que Jesus fez. Um beijo, então fica com Deus, até a próxima.